Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 7 a 9 do livro de Deuteronômio. No versículo 1 do capítulo 7, as 7 nações eram os habitantes de Canaã, que, em alguns casos, tinham vivido ali desde os dias de Abraão. Contudo, a posse da terra por tanto tempo não lhes assegurou o direito a ela, pois no plano de Deus, desde eras passadas, Canaã tinha sido concedida a Abraão e seus descendentes. Versículo 2 do capítulo 7, alguns têm pensado que o Deus do Antigo Testamento era severo e vingativo para decretar a destruição dos cananeus. Mas isso é esquecer que Deus é justo. Os pecados dos habitantes da terra eram extremamente malignos e o tempo do julgamento tinha chegado. Deus usou Israel para punir os cananeus, mas advertiu que, se Israel cometesse apostasia, deixando Deus que tão graciosamente se havia revelado ao seu povo, eles também pereceriam. Foi uma guerra santa iniciada pelo Senhor para exterminar os seus alvos ou trazê-los sob seu domínio. A natureza religiosa ou teológica deste tipo de guerra é aparente pela presença dos sacerdotes e da Arca da Aliança, sempre que Deus ordenava seu uso. Versículo 3 do capítulo 7, o casamento é o mais íntimo dos laços humanos e seu caráter santo era preservado na lei do Antigo Testamento. O corolário é o que o casamento não deve ser contraído com incrédulos, um princípio repetido no Novo Testamento. Israel não manteve sua pureza espiritual e sofreu por esse motivo. Versículos 5 a 6 do capítulo 7. Israel foi escolhido para ser um povo santo e Deus jamais toleraria alguma religião pagã. Os israelitas deveriam quebrar as imagens que eram associadas a cultos a falsos deuses, como Baal e Azerá. O original em hebraico da palavra santo é Kadosh, Q-A-D-O-S-H, que significa dedicado ao serviço do Senhor. No versículo 8 do capítulo 7, a eleição de Israel como nação santa, separada para Deus, fundamentava-se não em algum mérito ou bondade intrínseca da própria nação de Israel, mas no amor de Deus e na sua fidelidade às promessas da aliança, feitas aos patriarcas. A eleição divina da igreja está alicerçada em seu juramento a Jesus, o filho de Abraão, o filho de Deus. Versículo 9 do capítulo 7. Deus escolheu Israel movido pelo seu amor aos israelitas. Além disso, Deus prometeu que cumpriria fielmente a sua aliança, seu pacto, e usaria de misericórdia de geração em geração, para com os que o amam e guardam os seus mandamentos. Não somente o amor de Deus dependia dessa atitude de amor e obediência, mas também disso dependia a prosperidade dos israelitas, sua saúde e seu triunfo militar. 1000 gerações é um termo que denota um futuro imensurável e não um valor específico de tempo. Versículos 12 a 15 do capítulo 7, o vinho, o azeite e o cereal são 3 artigos fundamentais da economia agrícola antiga, aqui símbolos da prosperidade. Sobre as doenças malignas dos egípcios, as leis alimentares proviam Israel com alguma proteção contra os parasitas comuns que eram abundantes no Egito. Mas as promessas de Deus dependiam de se guardar e cumprir as ordenanças do pacto. Versículo 20 do capítulo 7. A respeito dos vespões, no hebraico, a palavra aqui traduzida por vespões vem da mesma raiz que a palavra lepra ou doença cutânea. Aqui pode significar Deus enviará aflição. Mas a figura de insetos perseguindo e picando o inimigo é usada também em outros lugares, como em Isaías 7, versículo 18. E a metáfora de uma vespa é perfeitamente apropriada. Outros acreditam que vespões é uma metáfora para forças militares. Ainda outros acreditam que apenas se trata de um símbolo do terror de Deus. De toda forma, Deus prometeu lutar por seu povo com o mesmo poder que ele manifestou no Êxodo. Versículo 26 do capítulo 7. Temos aqui outra ordem para que os israelitas odiassem de todo o coração a idolatria pagã. Mas os ídolos eram com frequência feitos de ouro e por isso eram valiosos. O metal precioso estava sob condenação. Os ídolos deviam ser destruídos e o que pudesse passar pelo fogo devia ser entregue ao Senhor. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 8. No versículo 3 do capítulo 8, a outorga inicial do maná foi mencionada em Êxodo 16, versículo 15. E a cessação do maná
relatada em Josué 5, versículo 12. Deus resolveu alimentar o seu povo no deserto através de um meio previamente desconhecido para eles. Por intermédio dessa provisão miraculosa, Deus humilhou o povo de Israel ao desafiar a autossuficiência deles, além de haver testado a obediência deles. Versículo 4 do capítulo 8. Essa maravilhosa preservação das roupas é mencionada também em Deuteronômio 29, versículo 5, mas não em outro lugar no Antigo Testamento ou no Novo. Versículos 5 a 6 do capítulo 8. Deus permitiu que Israel passasse fome, a fim de que Israel pudesse, a fim de que o Senhor, perdoe, a fim de que o Senhor pudesse mostrar o seu suprimento. A disciplina geralmente inclui dificuldades iniciais seguidas de bênção. Versículos 7 a 9 do capítulo 8. Na época em que Israel entrou em Canaã, havia ali ribeiros, córregos, fontes d'água e mananciais profundos. A escassez de água nos tempos de Elias foi um julgamento divino. A Palestina certamente tinha mais variedade e mais chuvas do que a terra plana de Gozém, em que moravam no Egito. Ainda hoje, Deus pode usar a seca para humilhar o seu povo e castigar os pecadores. Em nossos dias, grande parte da Palestina é árida. O clima pode ter sido diferente naquela época, pois uma pequena diferença na quantidade de chuvas pode afetar significativamente a produtividade. A terra atual tem sofrido devido a muitos anos de maus tratos. Colinas modernas que tinham florestas, dentro da memória recente, estão agora estéreis. Nos relevos assírios de cerca de 800 a.C., retrata-se Israel com luxuriantes vinhas e uvas, e não há qualquer razão em negar a caracterização da terra prometida como agradável. Mas hoje sabemos que aquela região sofre com um clima desértico, com um clima árido. No entanto, hoje Israel é referência como pioneiro em tecnologias de irrigação, como o gotejamento, que é o sistema mais utilizado no país. Israel é um exemplo de agricultura sustentável no deserto. Sobre os minérios, as minas de cobre da península do Sinai e na área ao sul da Transjordânia eram um valioso recurso na antiguidade e provavelmente tenham sido uma fonte das riquezas de Salomão. Versículo 11 do capítulo 8. Esquecer do Senhor não é simplesmente deixar de lembrar que Deus existe, mas agir como se ele não existisse. Não adianta chamá-lo de Senhor e se recusar a fazer o que ele diz. Versículo 18 do capítulo 8. Não importa quão talentoso, inteligente ou diligente uma pessoa possa ser, o sucesso procede unicamente da mão graciosa de Deus. A prosperidade de Israel deve ser interpretada como cumprimento de antigas promessas feitas aos antepassados patriarcais, como parte das bênçãos pactuais que o Senhor lhes concederia. Ao abençoar Israel deste modo, o Senhor estaria estabelecendo seu pacto com o povo. Versículos 19 a 20 do capítulo 8. A fidelidade contínua era o requisito para a bênção. Israel, sem Deus, não seria melhor que as nações pagãs, mas Deus conservaria sua aliança com os antepassados e salvaria um remanescente escolhido pela graça. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 9. Dos versículos 1 a 2 do capítulo 9, as nações maiores e mais poderosas do que Israel são as 7 listadas em Deuteronômio 7, versículo 1, e todas eram essencialmente cananeias nessa época. É provável que essa descrição hiperbólica foi usada para demonstrar a impossibilidade de Israel conquistar a terra sem a ajuda de Deus. Ela também lembra o relatório dos espias que, 40 anos antes, tinham contado que as cidades de Canaã eram grandes e fortificadas e o povo era gigantesco, Eles falaram nos Anaquins. No versículo 3 do capítulo 9, a descrição de Deus como fogo consumidor reflete não só sua presença aterradora, mas também seu papel como guerreiro que conduz seu exército em uma guerra santa. Versículos 4 a 5 do capítulo 9, o triunfo de Israel não se devia ao seu poder nem à sua justiça. As razões deste triunfo foram a iniquidade dos cananeus, a promessa de Deus aos patriarcas e a graça perdoadora que Deus usou com Israel. No versículo
6 do capítulo 9, dura cerviz significa rebelião e teimosia. A expressão descreve a pessoa que, ao ser chamada, não vira sua cabeça para atender à voz de quem chamou, não atende à admoestação, nem às palavras de amor, não se arrepende e não aceita a revelação do amor de Deus. Versículo 8 do capítulo 9. A provocação em Horebe se refere à confecção do bezerro de ouro por Arão e grande parte do povo. Versículo 10 do capítulo 9. Dedo de Deus deve ser entendido como o envolvimento direto do Senhor na gravação das tábuas de pedra, mas não que foi ele quem realmente as escreveu, pois as escrituras afirmam que Deus é espírito, assim ele não deve possuir um corpo físico. Versículo 14 do capítulo 9. Se Deus tivesse destruído Israel, ainda assim poderia cumprir sua promessa aos patriarcas, fazendo dos descendentes de Moisés uma nova nação pactuada com o Senhor. Moisés, porém, cumpriu seu papel de mediador em favor de Israel, em vez de aproveitar-se da oportunidade de ser um segundo Abraão. Versículos 17 a 21 do capítulo 9. Aqui Moisés relembra que quebrou as tábuas, simbolizando o rompimento do pacto, lembrou que o Senhor ouviu sua intercessão pelos israelitas e lembrou também do descarte que fez do bezerro, moendo-o e lançando-o às águas, mostrando sua ineficiência e inutilidade. Versículos 22 a 30 do capítulo 9, esses versículos mostram a persistência teimosa na rebelião por parte dos israelitas. Indicam a importância da intercessão de Moisés, bem como o gracioso poder de Deus, que permaneceu fiel à sua aliança, apesar das falhas do povo de Israel. Então, terminamos aqui o estudo dos capítulos 7 a 9 do livro de Deuteronômio.